Em pronunciamento no plenário, o senador Plínio Valério chamou a atenção para a belicosidade de Lula e de seu governo, que não busca em nenhum momento a pacificação. O senador lembrou que, logo após a eleição, disse: normalmente, nas batalhas, o vencedor é que acena com o símbolo de paz para o perdedor. Plínio Valério lembrou ainda que, durante a campanha, falou-se muito em pacificação, mas até agora se aguarda algum gesto. O senador explicou que a eleição foi extremamente polarizada e mostrou um país dividido rigorosamente ao meio. Ele disse: tudo isso contribuía para a convicção de que seria indispensável ao vencedor, como continua sendo indispensável, o estrito cumprimento de suas promessas de pacificar o país e, se não de unificar os contrários, ao menos promover uma ampliação do arco democrático que então se configurava. Plínio Valério observou: chegamos aí, ou estamos chegando, a 100 dias do novo governo, e o que se teve até agora foi exatamente o contrário. O que se mostrou durante todo esse tempo foi o mais absoluto espírito revanchista. Fica patente quando o ministro Flávio Dino fala em qualquer ocasião, quando o presidente Lula fala, quando a presidente do PT fala. Mostra-se o ódio, o revanchismo, a vontade de descontar algo em alguém. Cada pronunciamento do recém-empossado presidente da República é uma explosão de rancor. Comporta-se como se fosse o dono de uma verdade que só os mal-intencionados se recusam a aceitar. Ressuscitou o batido e apologético discurso da herança maldita. Fala em Aliás, não usa também essa palavra usa outra, os desafetos. Para ele, aparentemente, todos os não convertidos, todos os que não o bajulam cegamente, são inimigos e devem ser tratados como tal. O senador citou vários exemplos e alertou para a criação da chamada Operação Lesa Pátria, formada por membros do governo e alinhados, com a visível intenção de perseguir opositores. Plínio Valério assinalou: o que se nota, portanto, é que a ideia de pacificar os ânimos e de governar para todos os brasileiros não passava de um engodo eleitoral, como foi também um engodo falar de arco democrático para apoiar candidatura que jamais expôs um programa de governo, em especial na área econômica. O que se vê, portanto, é a construção de um aparato político sem referência ao apaziguamento que não se mostrou em nenhum ato desse novo governo. Como eu disse no começo, o vencedor tem a obrigação ética e moral de acenar querendo paz com o derrotado. O que se pretende é acompanhar o discurso raivoso e rancoroso do presidente para combater adversários existentes ou imaginários e também uma aposta em repetir a polarização ocorrida na última eleição para o próximo pleito presidencial. O senador questionou por que o governo cria essa operação com o nome Lesa Pátria, ao mesmo tempo em que boicota a CPMI, a instalação, a leitura do requerimento de CPMI. Só tem uma conclusão lógica, como se diria no popular: aí tem. Claro que aí tem. Foge de uma CPMI que buscará a verdade para criar uma operação em que vão plantar e vão dizer o que quiser. Ele resumiu: para mim, no meu bom amazonês, essa operação Lesa Pátria só tem um objetivo: pensar que todos nós somos lesos e querer lesar a população brasileira, omitindo a verdade. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não
não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho do jornal está sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, portanto, todos que aqui estão, deixe-me falar uma coisa. Senador Cleitinho, já pensou se o Banco Central tivesse cedido aos apelos do governo para baixar juros? A inflação não teria sido tão baixa assim. Eu quero falar exatamente, fazer um comentário que eu fiz aqui, Cleitinho, quando o governo ganhou a eleição, e eu disse assim, passou a eleição, o governo ganhou, e normalmente nas batalhas, o vencedor é que acena com um símbolo de paz para o perdedor. E eu não via naquele momento o lado vencedor acenar com paz, palavras, com gestos, fosse o que fosse. O grande aceno, passado aí 100 dias, feito pelo agora presidente Lula durante a última campanha eleitoral, foi a promessa de governar para todos os brasileiros. Nunca se falou tanto em pacificação quanto no período que precedeu as eleições de 2022. O então candidato fez todo tipo de aceno ao centro, desde a escolha de um antigo adversário para ser o seu vice, até o apelo à defesa das instituições para somar todas as forças políticas comprometidas com a defesa da Constituição. Ouvi muito isso durante a campanha. Esse aceno teve todos os motivos para ganhar credibilidade após a apuração, que mostrou um país dividido rigorosamente ao meio após a dramática e conflituosa polarização. E vamos convir que se tratou de uma das eleições mais radicalizadas da nossa história. O atual presidente ganhou por apenas 2 milhões de votos. Pode parecer muito, mas no universo de 124 milhões que compareceram às urnas, portanto, não dá nem 2%. Foi a menor diferença em toda a República Brasileira, apenas 1,8% dos votos separaram vencedor de derrotado. O então presidente ganhou em 14 unidades da federação, o novo presidente em 13. O dado mais significativo é que o número de votos nulos e brancos chegou a exatos 5 milhões, muito mais do que a diferença entre os dois candidatos que disputaram esse segundo turno. Olha só. Aqueles que não quiseram, é muito mais do que a diferença.
Se a diferença entre eles foi de 1,8% dos votos, os brancos e nulos somaram 4,6%. Em resumo, caso computado todos os votos que compareceram às urnas, ou seja, os nulos, brancos e nominais, temos hoje um presidente eleito pela minoria, ou seja, por 46,77% dos votantes. Tudo isso contribuía para a convicção de que seria indispensável ao vencedor, como continua sendo indispensável, o estrito cumprimento de suas promessas de pacificar o país e, se não de unificar os contrários, ao menos promover uma ampliação do arco democrático que então se configurava. Antes da posse, um dos principais ministros políticos escolhidos para o novo governo dizia que a principal missão dos vitoriosos seria garantir o apoio da enorme quantidade de eleitores que tinha votado em Lula, mesmo a contragosto, e também dos que votaram no adversário apenas por considerar um mal menor. Presidente, senhoras senadores, senhores senadores, estamos chegando a 100 dias do novo governo. E o que se teve até agora foi exatamente o contrário, senador Cleitinho. O que se mostrou durante todo esse tempo foi o mais absoluto espírito revanchista. Fica patente quando o ministro Flávio Dino fala, em qualquer ocasião, quando o presidente Lula fala, quando a presidente do PT fala, mostra o ódio, o revanchismo, a vontade de descontar algo em alguém. Cada pronunciamento do recém-impossado presidente da República é uma explosão de rancor. Comporta-se como se fosse o dono de uma verdade que só os mal-intencionados se recusam a aceitar. Ressuscitou o batido e apologético discurso da herança maldita. Fala em ferrar, aliás, não usa exatamente essa palavra ferrar, usa outra, os desafetos. Para ele, aparentemente, todos os não convertidos, todos os que não o bajulam cegamente, são inimigos e que devem ser tratados como tal. O governo Lula ignora exemplos históricos de conciliação em tempos difíceis, como a União Nacional promovida, por exemplo, por Adolfo Suárez após a queda do franquismo. Os governos de coalizão montados por Churchill, Roosevelt, e para enfrentar os nazifascistas, palavras que voltaram à moda, né? Neofascista para cá, neofascista para lá. Ou experiências mais recentes, como da Argentina, de Alfonsín, de Portugal, de Mário Soares, e da Alemanha, de Angela Merkel. Ele prefere apostar na guerra interna e, pelo jeito, em uma guerra de revanchismo. Sim, eu estou sim mencionando as explosões raivosas e rancorosas do presidente da República contra todos que considera adversários reais ou imagináveis. Mas pior do que o palavreado chulo e abusivo dessas falas furiosas são os atos que tornam concretas as ameaças feitas. Cito aqui um exemplo recente. A Polícia Federal, subordinada ao ministro da Justiça, acaba de baixar, e o teor do meu discurso, a espinha dorsal, é isso aqui, senador Cleitinho. A Polícia Federal, subordinada ao ministro da Justiça, acaba de baixar a portaria número 17.902, editada em 29 de março, que cria uma operação denominada Lesa Pátria, que será conduzida por um grupo de investigação voltado para apurar a prática, isso aspiado, apurar a prática de atos atentatórios à abolição do Estado Democrático de Direito e os fatos conexos que culminaram em depredação do patrimônio público, dia 8 de janeiro de 2023, fecha aspas. Olha só, presidente Rodrigo, criar uma operação chamada Lesa Pátria, para investigar os atos de 8 de janeiro, com prazo de 1 ano, composto por gente totalmente do quadro do governo. Essas atividades serão consideradas prioritárias, o que permitirá a concentração de equipes, abre aspas, de toda a Polícia Federal e de unidades descentralizadas. Eu acredito que quase todas as forças políticas do país, ainda que não na sua totalidade, concordam com a necessidade, eu concordo também, de defesa e preservação do Estado Democrático de Direito. Todos nós concordamos com isso. Lutamos muito para restabelecer a liberdade neste país, mas tudo indica que essa nova operação, denominada Operação Lesa Pátria, pretende ir muito além. Não se justificaria que a investigação da depredação do patrimônio público de 8 de janeiro de 2023 se estenda por um longo ano, tempo em que poderá fazer o que quiser,
com começo, meio e fim, fim e meio começo, seja lá o que for, fazer o que quiser. Não se justifica que essa investigação leve tanto tempo assim, até não justifica que seja, temos a CPMI aí pedida. O que se nota, portanto, é que a ideia de pacificar os ânimos, de governar para todos os brasileiros, não passava de um engodo eleitoral, como foi também um engodo falar do arco democrático para apoiar a candidatura que jamais expôs um programa de governo, em especial na área econômica. O que se vê, portanto, é a construção de um aparato político sem referência ao apaziguamento, que não se mostrou nem o ato desse novo governo. Como disse no começo, o vencedor tem a obrigação ética e moral de acenar, querendo paz com o derrotado. O que se pretende é acompanhar o discurso raivoso e rancoroso do presidente para combater adversários existentes ou imaginários, e também uma aposta em repetir a polarização ocorrida na última eleição para o próximo pleito presidencial. Uma coisa só, uma coisa mais. Por que o governo cria essa operação com o nome Lesa Pátria, ao mesmo tempo que boicota a CPMI, a instalação, a leitura do requerimento da CPMI? Só tem uma conclusão lógica, como diria no popular, aí tem, claro que aí tem. Foge de uma CPMI que buscará a verdade para criar uma operação que vão plantar e dizer o que quiser. Aliás, em narrativa desse governo é muito bom, muito bom. Para mim, no meu bom amazonês, essa operação Lesa Pátria só tem o objetivo pensar que todos nós somos lesos e querer lesar a população brasileira omitindo a verdade. Obrigado, presidente.